Boa tarde. Eu gostaria de pedir a todos os parlamentares que se posicionassem em seus lugares. Gostaria de pedir a atenção dos jornalistas, sempre muito bem-vindos, dos assessores, dos consultores, dos servidores dessa casa, para comunicar que eu declaro aberta a nona reunião da Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a senhora Presidente da República por crime de responsabilidade, oferecida pelos senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Conceição Pascoal. Senhoras e senhores parlamentares, são visitantes, jornalistas, assessores, todos, aqueles que nos assistem pelas televisões, pela internet, pela TV Câmara, são nos momentos de instabilidade que oferecem oportunidade de superação e de fortalecer a democracia do nosso país. A superação dos problemas apresentados a nós não se restringe apenas no âmbito das instituições. Pelo contrário, ela será uma vitória, acima de tudo, do povo brasileiro. Temos que enfrentar esse momento, e aqui eu me dirijo ao governo, à oposição, a todos os partidos, a todos nós, que de uma forma una com as nossas divergências, mas nessa comissão, o façamos com muita maturidade, para que nossas ações não agravem ainda mais as crises colocadas. Não podemos ceder a qualquer pressão que possa colocar em risco a Constituição brasileira, a nossa democracia. Muitos dos nobres colegas estão procurando soluções para encerrar a instabilidade política, econômica, institucional que paira sobre o país. E acho louvável, legítimo, todas essas iniciativas de Vossas Excelências. Aquelas que estão propondo plebiscito, mudança de sistema, antecipação de eleições, não enxergo isso como um golpe, enxergo isso como a vontade parlamentar colocada para se resolver problemas. Mas temos sempre os princípios constitucionais que precisam ser absolutamente observados. E a vontade popular. Sinto em todo o Congresso, especialmente na Câmara e aqui nessa comissão, a vontade de encontrarmos a solução legal que atenda os anseios da nossa sociedade, respeitando sempre a Constituição. Podem haver visões divergentes quanto à melhor saída para os problemas que enfrentamos. Porém, o mais importante é que a busca incansável pelo retorno da estabilidade da nação está presente na iniciativa de todos os senhores, todas as senhoras. É para isso, repito, precisamos ter serenidade, respeitar a Constituição. Apenas dessa forma poderemos fortalecer a democracia. Hoje entramos em uma nova fase do trabalho dessa comissão. Daqui a muito pouco tempo, alguns minutos, o nobre deputado Jovair Arantes, o nosso relator, vai apresentar o seu parecer. Iniciaremos a discussão do conteúdo desse documento que não sabemos qual é. Saberemos a partir da sua leitura. É aqui que a democracia prevalece. Esse é o momento em que todos os parlamentares terão espaço para expor a sua posição quanto ao que nos foi colocado até agora. A denúncia, os esclarecimentos da denúncia, a defesa da excelentíssima Presidente e, nessa sessão, a leitura do relatório do parecer. É nesta fase que todos nós poderemos nos manifestar, onde a opinião de cada deputado deve ser preservada e respeitada. É para que o papel dessa comissão seja cumprido,
vejo a necessidade premente de mantermos o bom nível e o bom debate. Será pelo voto da maioria que decidirá o parecer dessa comissão. Mas a todo momento, a opinião de todos, da minoria, também será sempre respeitada. Aqui eu firmo um compromisso com todos vocês, como tenho procurado fazer. Peço desculpas se eu não tenho conseguido na plenitude, mas que eu tenho procurado fazer dentro dos nossos limites. Que precisamos, dentro dos limites dos prazos impostos pela lei, pelo regimento, estarei disponível para escutar os que queiram se pronunciar e garantir a vossas excelências a oportunidade de expor os posicionamentos. Mas faço aqui também um apelo para que me ajudem a manter a ordem, o direito à fala e cumprir o prazo que nos foi delimitado. A quinta sessão, temos 5 sessões para apresentação, discussão e votação do relatório. A quinta sessão será na segunda-feira. Acredito que terei a compreensão e o auxílio de vossas excelências ao longo dessa fase, como já venho tendo desde o primeiro momento que fui eleito pelas senhoras e pelos senhores para conduzir processo tão delicado. Encontra-se à disposição dos senhores deputados cópia da ata da 8ª reunião realizada no último dia 4. Pergunto se há necessidade de leitura da referida ata. Não havendo discordância, fica dispensada a leitura. Indago se algum membro queira retificá-la. Não havendo quem queira retificá-la, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. Comunico que recebemos os seguintes expedientes nesta comissão. Da presidência da Casa, comunicando sobre eleição suplementar para preenchimento de vagas existentes. Foram eleitos os seguintes deputados que passam a integrar esta comissão. Deputado Vicentinho Júnior, titular. Deputada Elisiane Gama, suplente. Sobre decisão de questão de ordem. Já proferida. Já proferida. Antes de dar início à ordem do dia, comunico que para as reuniões de discussão e votação, observaremos o seguinte. Os deputados que desejarem discutir a matéria deverão inscrever-se, como já fizeram, estão fazendo, antes do início da discussão. A única lista de inscrição válida será disponibilizada por esta comissão, conforme havia anunciado anteriormente, na reunião do dia 22, a lista de inscrição para discussão já foi aberta hoje, às 14 horas, hora marcada para o início desta reunião. A referida lista encontra-se à disposição dos senhores e das senhoras deputadas que ainda desejarem inscrever-se na mesa de apoio. Artigo 57, inciso 7º, com 171 caput. Os senhores e senhoras deputados terão a palavra na ordem de inscrição, alternadamente a favor e contra a matéria. Artigo 171, parágrafo 1º. Durante a discussão, podem usar da palavra o relator, demais membros da comissão e líder. Faço um parêntese, coloco conforme o 57, 8º do regimento, durante 15 minutos improrrogáveis e por 10 minutos, deputados a que ela não pertençam, desde que devidamente inscritos. Apenas a título de informação, fizemos uma reunião ontem com líderes e membros da comissão, hoje, e vamos aguardar até o final das inscrições na sexta-feira, para aí sim, em definitivo, de forma colegiada, nós promovemos um encaminhamento mais objetivo, de bom senso, para que a palavra seja absolutamente garantida a todos e que o bom debate, que a boa discussão se dê. Já termino. Os deputados que desejarem apresentar voto em separado poderão fazê-lo sem inscritos, respeitada a ordem de inscrição e no prazo estabelecido, 57, 7º e 171. Autores de voto em separado não inscritos poderão encaminhar o seu voto à mesa, a fim de que seja dado conhecimento aos presentes e posteriormente publicado junto com a matéria. 57, 18.
Requerimento de encerramento de discussão poderá ser apresentado após falarem 10 deputados, subscrito por 5/100 dos membros deste colegiado ou líder. Aqui é conforme tal regimento, claro, sempre, mas esta presidência dará na medida do possível, na maior boa vontade, porque o tema, o assunto de interesse nacional, todos aqueles que puderem falar, nós vamos de alguma forma garantir essa fala, dada a circunstância dessa comissão. Requerimentos de retirada de pauta, adiamentos de discussão e votação serão recepcionados a critério da presidência, observando o princípio da razoabilidade e o limite do prazo da comissão especial para proferir parecer. Isso aqui não. Ordem do dia. Vamos dar início à ordem do dia. Apresentação, discussão e votação do parecer do relator, do deputado Jovair Arantes. Concedo a palavra ao relator para a leitura do seu parecer. Presidente, vai pedir uma questão de ordem. O advogado. O Júlio Lopes pediu a advogado. Presidente, o advogado. O advogado não se manifesta. Advogado. Só um minutinho. Essa é. Eu gostaria de deixar bastante claro. Deputado Carlos Sampaio, obrigado. Eu gostaria de deixar bem claro que estamos na fase de apresentação, discussão e votação do relatório. O momento de apresentação da defesa, as diligências para esclarecimento da denúncia foram absolutamente observadas. Aqui encontra-se e que merecem o nosso respeito, sejam bem-vindos representantes da Advocacia Geral da União, representando a denunciada. Podem acompanhar esta sessão, mas questão de ordem, do ponto de vista regimental, em se tratando essencialmente de uma comissão que está analisando a admissibilidade ou não da denúncia, se ela será julgada ou processada pelo Senado Federal, só poderá ser feita por membros desta comissão. Porquanto, questão de ordem, questões de ordem, questão de ordem. Vossa Excelência, como advogado, Vossa Excelência está muito bem-vindo permanecer aqui. Se Vossa Excelência quiser passar para algum parlamentar que queira absorver sua questão de ordem e colocá-la, está garantido o direito para os parlamentares. Vossa Excelência, fique à vontade. Recebido por essa casa, teve tempo livre para falar, respeito. O ministro José Eduardo Cardoso, ex-deputado dessa casa, ministro de Estado da Advocacia Geral da União, utilizou quase 2 horas do tempo, o tempo que foi escolhido pela AGU para fazer considerações à defesa. Porquanto, Vossa Excelência pode permanecer a acompanhar, mas essa é uma comissão. Questão de ordem. Quem pediu a questão de ordem? Deputado Júlio Lopes, questão de ordem. Valdir Damu, questão de ordem depois. Tá sem som! Vai. Senhor presidente. Porra. Vai.
Eu gostaria de solicitar que quem está aqui, eu autorizo, a presidência autoriza a permanência aqui atrás de até 2 defensores da presidente sentados sem manifestação, somente os parlamentares. Questão de ordem, deputado Júlio Lopes. Por favor, os técnicos de som, por favor. Zé Rocha. Tá ligado. Senhor presidente, poderia... Presidente, senhor presidente, gentileza, presidente, senhor presidente. Alô, senhor presidente. Questão de ordem. Eu sou o primeiro a pedir um questionamento. Senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Senhor presidente, poderia pelo menos anunciar quais... Tem que parar aí um minuto. Olha o desrespeito aí, Orlando. Olha aí vocês que falam tanto de respeito. Olha aí. Deputado Júlio Lopes, sua questão de ordem, por favor. Questão de ordem, 114, artigo 3, esclarecimento de fato relevante ao plenário. Hoje, o presidente do PP deu uma declaração de que teriam 40 votos. É fato relevante ao plenário. 40 votos a favor do governo. Não existem 20 votos a favor do governo, senhor presidente. Isso é fato relevante para conhecimento do plenário. Que questão de ordem é essa? Questão de ordem. Deputado, eu estava pedindo desde o início. Vossa Excelência tem a palavra. Golpistas desesperados. Ele pediu desde o início. Senhor presidente, senhor... Tenha respeito e vamos ouvir. Eu vou passar todas as questões de ordem. Foi o primeiro a pedir. O presidente, obrigado, o áudio presidente. está baixo, pede mais alto. Como está a comissão? Por favor, hein? Valdir Damu. Manda subir o som, presidente. Esse som está muito baixo. Eu também acho. Eu queria inclusive sugerir. Eu queria sugerir a casa. Porque realmente a sonorização dessa comissão e das demais eu não poderia dizer. Agora melhorou. Pronto. É essa sonorização que a gente precisa. Damu, por favor, a questão de ordem está garantida com Vossa Excelência o próximo. Por favor. O artigo... Primeiro, o artigo 41, inciso 11º, mas antes eu gostaria de fazer só um esclarecimento breve sobre a lista de oradores inscritos. Tá? Porque lá a lista ela faz uma divisão, né, entre os oradores. Contras e a favor. Contras e a favor, mas o quê? Ao relator, porque a gente não sabe qual que é o relatório e como é que vem, né, a denúncia. A denúncia. Tudo bem, até porque tem parlamentares tá perfeita a sua questão, parabéns. Se inscreveu tanto a favor quanto contra, porque está esperando, obviamente. Muito importante a sua pergunta, é a denúncia. Vem, claro, ver como é que vem o relatório questão de ordem, do relator. A questão de ordem é o seguinte, com base no artigo 41, combinado com o artigo 57 e também artigo 157, parágrafo 1º, como se sabe, dos autos da ação de descumprimento do preceito fundamental número 378, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela possibilidade de utilização subsidiária do regimento interno da Câmara dos Deputados para bussolar os trabalhos desta comissão. Neste sentido, a questão de ordem, ora proposta, é sobre a oportunidade de pedidos de vista em relação ao parecer que hoje está sendo apresentado. Nos termos do inciso do artigo 41, inciso 11º, cumulado com o inciso 16, é possível ao membro da comissão que realize pedidos de vistas pelo prazo de 2 sessões, se não se tratar de matéria urgente. Ocorre, porém, que os prazos determinados para esta comissão pelo STF são ainda mais exíguos que o dos materiais em regime de urgência desta própria Casa, quando o regimento veda expressamente a possibilidade de concessão de vistas. De outro lado, o pedido de vistas não pode ser usado para fins de frustrar
a tramitação legal da matéria, ou seja, na linha de defesa da própria AGU, o pedido de vistas, a sua concessão neste caso serviria apenas para retardar a análise do parecer, podendo resultar na violação do prazo de 5 sessões estabelecido pelo Supremo, o que poderia anular todo o trabalho feito nesta comissão. Enquanto prerrogativas regimentais são utilizadas como forma de adiar o inevitável, o país convulsiona social e economicamente, o que não serve à situação nem à oposição. O pedido de concessão de vista não se mostra compatível, portanto, com a exiguidade dos prazos que esta comissão e este parlamento possuem. Assim, inquirimos Vossa Excelência, no sentido que, por analogia ao rito de urgência desta Casa, ou não conceder, ou como via alternativa, que façamos o acordo para que o prazo de vista seja concedido apenas por uma sessão, tempo mais do que suficiente para análise do parecer, a fim de que não seja frustrada a apreciação da matéria no prazo legal. Então, a minha preocupação diz respeito no que tange a esse procedimento de apreciação da votação do relatório desta comissão. A comissão foi feita para ser breve. Esta comissão, apesar de ela ter uma função de CPI, mas não tem a prerrogativa, não tem a autoridade policial, e ela foi feita para ser breve, e parabenizo o presidente e também o relator desta comissão da forma célere e responsável como tem tratado a todos nós parlamentares, de forma justa e igual. Mas tem essa preocupação para não fazermos de forma assodada essa avaliação a posteriori. Portanto, tendo que criar aqui no regimento interno algo que a gente ainda não ventilou, ou seja, ainda não houve o sabor e apreciação desta Casa. Por isso eu peço que esta Casa ou esta comissão possa, neste momento, analisar essa possibilidade. Presidente. Para contraditar? Só para concluir, para concluir, senhor presidente, para nós podermos, desta maneira, assim, de forma mais tranquila, vencer todas essas etapas, sob pena de estarmos aí também de contra que o Supremo Tribunal Federal decidiu. Outra questão de ordem seria no sentido, para aproveitar já o ensejo, em caso de empate. Ok. Em caso de empate, vou falar sobre isso. Contradita quem pediu? Deputado, por favor. Pimenta. Senhor presidente, em primeiro lugar eu quero aqui registrar a minha inconformidade com a reação de parte dos colegas que compõem essa comissão. Isso não é questão de ordem, isso não é questão de ordem. Vários deles, inclusive, usando palavras ofensivas e agressivas, como se Vossa Excelência, Presidente, qual é não tivesse condições. Qual é a questão de ordem? Desse jeito. O PT e agora. O artigo. Então fica registrado aqui a minha inconformidade. Questão de ordem. O artigo 57, senhor presidente, no seu inciso 16º, ele não deixa nenhuma dúvida. Ao membro da comissão que pedir vista do processo, ser-lhe-á concedida esta por 2 sessões, se não se tratar em matéria de regime de urgência, assim por diante. É evidente que todos nós aqui sabemos que temos um prazo até a próxima segunda-feira. Não há, de parte de ninguém desta comissão, qualquer intenção de criar obstáculos que impeça que, dentro do tempo constitucional, legal, a análise do parecer ocorra, mas não existe qualquer possibilidade de que nós possamos abrir mão do direito regimental que nos assegura o pedido de vistas por 2 sessões. Portanto, eu peço a Vossa Excelência que rejeite a questão de ordem apresentada pelo ilustre colega e nos garanta aquilo que está previsto no artigo 57, inciso 16º, que não paira qualquer dúvida a partir do momento que diz claramente por 2 sessões. Então, eu acho que é uma questão líquida e certa e aguardo a decisão de Vossa Excelência. Decisão. Em relação ao cabimento ou não do pedido de vista ao parecer apresentado à denúncia
contra a Presidente da República por crime de responsabilidade, cumpre ressaltar que a deliberação sobre a admissibilidade ou não da denúncia está prevista no título do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, destinado a, abre aspas, matérias sujeitas às disposições especiais, fecha aspas, cujos prazos impõem um ritmo célere aos trabalhos da Comissão Especial. Posto isso, a concessão de vista por 2 sessões traz à colocação uma questão de razoabilidade, já que o citado prazo não é proporcional às 5 sessões de que a Comissão Especial dispõe para proferir o seu parecer. A observância do prazo de 2 sessões poderia, em tese, comprometer a finalidade para a qual a comissão ter-se-ia sido constituída. Nessa esteira, cabe destacar que a opção do legislador, ao dispor sobre a concessão de vista, foi no sentido de concedê-las às proposições que dispõem maior prazo, de que são exemplos projetos em regime de tramitação ordinária, 40 sessões, prioridade 10 sessões. Em contrapartida, em relação às proposições em regime de urgência, que dispõem de 5 sessões, entendeu o legislador sobre o não cabimento de pedido de vista conforme o disposto no 57, 16º, in verbis, aspas, ao membro da comissão que pedir vista do processo ser-lhe-á concedida por 2 sessões, se não se tratar de matéria em regime de urgência. Não se trata aqui, vale ressaltar, de matéria urgente, mas analogia que esta é pertinente apenas e tão somente no que se refere à celeridade que ambos os ritos impõem, especialmente considerando o número de 5 sessões. Assim, entendo que há cabimento de pedido de vista por 2 sessões e concluo que a concessão deste definição do seu prazo, a presidência levará em conta a razoabilidade do prazo que dispõe a comissão especial para a apresentação do seu parecer. Decidi agora, porque essa é claro que outras questões de ordem virão, mas o relator me informa, deputado Gilvair, que ele vai ler na íntegra. Quantas páginas são, por favor? 197 páginas. Só um minutinho. As questões de ordem serão garantidas. Isso vai demandar tempo de leitura. O relator informa que algo em torno de... Falou 4 horas, mas eu entendi 3, 12... Não, presidente. Portanto, eu vou passar ao Valdir Damur, próxima questão de ordem. Presidente. Vou explicar mais. Eu vou ler o relatório inteiro, inclusive para a defesa, se for necessário. Só o voto. Ok. Ele vai ler o relatório, inclusive, com a denúncia, com a defesa, e se necessário, ler... se a comissão entender que lê só o resumo e o voto, ele o fará. Com a palavra em questão de ordem já inscrita, deputado Valdir Damur. Senhor presidente. Presidente. Com base no artigo 95 do Regimento Interno, eu gostaria primeiramente de fazer uma ponderação. Acho que boa parte aqui dos deputados, todos nós, na verdade, temos que ter muito respeito pela defesa. Né? Mas parece que tem gente que não entende direito, porque gente que precisa muito do exercício do amplo direito de defesa. Sempre que será garantido por essa que é o que está em jogo aqui. Então, eu quero, primeiramente, me solidarizar com um colega que quase foi escorraçado dessa casa. A defesa merece respeito. É questão de ordem. E a advocacia merece respeito. Vamos lá. Para contraditório. Senhor presidente, ao se negar a palavra, não basta só admitir a presença. Ao se negar a palavra ao advogado da senhora, excelentíssima senhora presidenta da República, está se vulnerando o artigo 5º da Constituição da República, que assegura o amplo direito de defesa. Está se violando o artigo 7º, inciso 10, do Estatuto da Advocacia, Lei 8.906/94. E por que eu digo isso, presidente? Vossa Excelência, nas suas razões para negar a palavra ao advogado, disse que a defesa teve a sua vez,
que o ministro Eduardo... O julgamento será no Senado. Sim. E a defesa já apresentou... Ministro. Ok, desculpa, deputado. Por favor. Presidente. Claro. Vossa Excelência. A Lei 8.906 estabelece que o advogado tem direito à palavra em qualquer tribunal. Isto aqui é um tribunal. Isto aqui... Presidente, se eu puder encerrar... Sabe a condição? Tempo, Presidente. Para concluir, presidente. Deputado, a moça está falando, vamos respeitar a fala do deputado. Eu quero terminar. Tá, o senhor falava que isso aqui é um tribunal, por gentileza. Essa tentativa de desqualificar não vai me atingir. Tá. É tribunal no sentido de que há um contencioso aqui. Há acusação e há defesa. Nesse sentido, a defesa tem direito de se expressar e está sendo negado nesta assentada o direito... Isso é um teatro, presidente. É um teatro. O direito à defesa se expressar. Veja só, presidente, foram apresentadas preliminares, o advogado-geral da União, quando teve a oportunidade de oferecer a defesa, formulou uma série de preliminares. Essas preliminares... Para concluir, deputado. Essas preliminares... Ele foi interrompido, presidente. Eu estou sendo interrompido toda hora. Para concluir, deputado. Ele foi interrompido. Vamos para concluir. Senhor presidente, essas preliminares, é isso que o colega quer sustentar aqui, elas têm que ser apreciadas antes de o senhor relator adentrar na questão de mérito da admissibilidade. Então, senhor presidente, é mais uma nulidade, é mais uma vulneração à Constituição, é mais Para contraditar, deputado Nilton Leitão. Senhor presidente, eu começo dizendo que aqui não é âmbito de dilação probatória. Olha para cá, pô. Isso é no Senado Federal. O que querem fazer aqui... segunda contraditória. O que querem fazer aqui é tumultuar um processo. Veio aqui o ministro Eduardo Cardoso, falou por 2 horas, sem ser interrompido e sem ser interpelado. Teve todo o direito da ampla defesa. Antes dele, veio o ministro do Planejamento, veio um outro advogado, compadrio do PT, e fez toda a defesa política, jurídica. Não pode se reclamar disso. Vossa Excelência está dando espaço para todos os deputados falarem. Todos falarem. Agora, eu acredito que o que aconteceu aqui hoje é que o advogado, ele exacerbou, ele tentou falar sem o microfone, sem a permissão de Vossa Excelência. Se houve falta de educação aqui nessa casa, foi de quem veio representar a presidente Dilma. Não foi aqui dessa casa, aqui é a nossa casa. O respeito tem que começar por ele. E quero cumprimentar Vossa Excelência que deixou ele sentar ali. Na nossa opinião, deveria estar sentado aqui atrás. Mas cumprimento Vossa Excelência pelo equilíbrio, por tudo, mas deixar claro, essa instância, esse momento, não é momento de defesa. O relator nem apresentou seu relatório. Então é claro que estão querendo tumultuar e fazer com que demore mais esse prazo. Presidente, por último... Marcelo Aro, para contradito. É isso. Presidente, tem 2... Senhor presidente, o Molon, deputado, é verdade, deputado Molon, é porque na sessão passada, vários parlamentares solicitaram 2 contraditas ou aditas. Ok. Questão de ordem do deputado Vozato. Eu vou ser o próximo, Zé. Seu próximo. Alô. Não, Zé Rocha agora. Deputado Zé Rocha. Desculpa. Está com som. Ok, presidente. Desculpa, deputado. Presidente, a minha questão de ordem tem fundamento no artigo 5º, incisos 54, 56, 54, 55 e 56 da Constituição Federal. Nos artigos 95 e 218, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, e também no que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF número 378, Distrito Federal. Senhor presidente, no dia 4 de abril, o ministro da Advocacia Geral da União, o senhor José Eduardo Cardoso,
apresentou defesa da Presidente da República a esta comissão especial, em que constam questões preliminares ao mérito. Na primeira preliminar, a nulidade do recebimento da denúncia pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, em face de notório desvio de finalidade. Segunda preliminar, vícios procedimentais na tramitação do presente processo de admissibilidade da denúncia por crime de responsabilidade. Nesta preliminar, a defesa rolou 3 possíveis vícios procedimentais. Primeiro, a indevida juntada aos autos da delação premiada feita pelo senador Delcídio do Amaral, com clara ofensa ao objeto delimitado para o regular processamento da presente denúncia de impeachment em manifesto prejuízo aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 2. A realização de oitivas dos denunciantes para esclarecimento da denúncia. 3. A ausência de intimação regular da senhora Presidenta da República para acompanhamento das oitivas de esclarecimento realizadas pelos denunciantes. Certo é que algumas dessas preliminares já foram objeto de questões de ordem formuladas por parlamentares, membros desta comissão, e já decididas por Vossa Excelência. Ocorre agora, tais questões são levantadas pela própria defesa da denunciada, que não teve oportunidade de manifestar anteriormente, e nem nessa reunião. Portanto, estamos diante de alegações da defesa da denunciada de nulidades que podem invalidar atos do processo capazes de postergar ou até prejudicar o julgamento do mérito. Por esta razão, senhor presidente, entendo que esta comissão deverá discutir e votar essas questões preliminares aventadas pela defesa antes da discussão e votação do mérito da denúncia. Para finalizar. Para terminar. Pois, se este colegiado acatar alguma preliminar, deverá se proceder a algum ato de saneamento do processo antes da análise do mérito propriamente dito, sob pena de violação dos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal. Entendo que... Para finalizar, por favor. Para finalizar, entendo que, para manter a regularidade dos trabalhos desta comissão, deverá discutir e votar o parecer do relator em 2 etapas. Primeira, preliminares aventados pela defesa. Segunda, mérito da denúncia. Essa é a única forma de esta comissão apreciar as preliminares informadas pela defesa da denunciada, patrocinada pela Advocacia Geral. Marcelo Aro, para contradito. Presidente, agora. Deputado Marcelo Aro. Presidente, aí. Deputado Marcelo, está por escrito, pode encaminhar mesmo. Deputado Marcelo Aro. Presidente, é importante, as 2 últimas questões de ordem, elas são teses semelhantes, faladas de maneiras distintas, mas teses semelhantes. É importante nós entendermos que esta comissão aqui, ela não está julgando o mérito. Esta comissão, ela é pela admissibilidade do processo de impeachment. Se nós pegarmos o nosso regimento interno, artigo 57, no inciso 8º, no inciso 7º, fala o seguinte: durante a discussão na comissão, podem usar da palavra o autor do projeto, o relator, demais membros e líder, durante 15 minutos improrrogáveis e por 10 minutos deputados que ela não pertençam. É facultada a apresentação de requerimento de encerramento da discussão após falarem 10 deputados. É importante, senhor presidente, nobres colegas, nós termos aqui a tranquilidade de que foi respeitado o direito à ampla defesa e ao contraditório. O advogado-geral da União, que inclusive falei quando ele esteve aqui, que eu discordava dele defender
a senhora presidente, porque a senhora presidente vai passar por um processo de impeachment, de investigação na casa após darmos a admissibilidade, e para mim não é razoável alguém que deveria defender a União, defender alguém que usou da União para fins próprios. Então, coloquei que não deveria ser aqui o advogado-geral da União fazer a defesa da presidente, mas foi ele que veio aqui, fez a defesa da presidente, inclusive de maneira bem superficial, sem falar do rombo na Petrobras, de mais de 50 bilhões, de todo o desvio que fizeram, que o governo do PT fez no nosso país. Eles ignoraram isso e ficaram defendendo de maneira superficial, e nós escutamos aqui, senhor presidente. O deputado Marcelo Alves está dentro do tempo aí. Ok, estou dentro do tempo, presidente. E a gente ficou aqui escutando aquele cidadão que veio falar da defesa completamente superficial, sem passar pelos pontos que deveria passar, e agora eles vêm mais uma vez querendo aqui não fazer direito à ampla defesa ou contraditório. Mas a gente vê que a base governista da Dilma aqui, ela quer, sabe o que, presidente? Vamos respeitar a palavra do deputado. Ela quer obstruir, ela quer postergar para que dê tempo do Lula comprar mais voto aqui dentro dessa casa. Para que dê tempo de oferecer mais. Para que dê tempo, presidente. Ele está fazendo isso. Eles estão tentando postergar aqui, ganhar uma semana, 2 semanas, para negociar com mais deputados, para oferecer cargos, para oferecer dinheiro. É isso que está sendo feito nessa casa e que nós não podemos admitir, presidente. Questão de ordem, deputado Busato. Muito obrigado. Pereira. Busato primeiro. Presidente, depois a minha questão de ordem, eu vou respeitar aqui. Pode virar o tempo, pode zerar o tempo. Eu vou respeitar o tempo de vocês, mas agora eu gostaria de começar assim então. Pronto. Muito bem. A minha questão de ordem baseia-se em 3 perguntas que eu vou respeitar plenamente o tempo, diferentemente do que os deputados estão fazendo aqui, que estão tentando fazer uma defesa dentro de uma questão de ordem. Não é a hora agora. Isso foi na sessão passada. Trata-se do artigo 57, inciso 7º. E pergunto se cabe requerimento de encerramento de discussão, como reza o artigo 7º. Diz aqui que os deputados que é faculdade a apresentação de requerimento de encerramento de discussão após 10 parlamentares falarem. E eu gostaria de saber o tempo de fala dos líderes, membros, se vai ser respeitada aquela ordem que foi dada na primeira reunião, fala um líder, fala um membro, e depois o membro, e o tempo que cada um vai falar. Porque a minha primeira pergunta, o senhor já respondeu aqui, quem falará durante essa discussão? Ou seja, apenas deputados. Não cabe aqui nesse momento vir advogado da presidente Dilma, vir fazer defesa extemporânea, não é aqui o lugar e nem o momento de fazer isso. O momento foi na sessão passada com o advogado-geral da União. Era essa a minha pergunta, presidente, muito obrigado. Deputado Valteni. Complementar. Deputado Valteni. Presidente, só para complementar, presidente, a lista de inscrição será obedecida. Complementar. A lista de inscrição que foi aqui apresentada, ela será obedecida à ordem dela. Claro, sim. De membros e não membros, a favor e contra, ou só membros e depois os não membros? Porque ela exatamente como está na lista. Exatamente como está na lista. Muito obrigado. Valteni. Presidente, Senhor presidente, tem que assegurar a palavra. Questão de ordem. Senhor presidente... Artigo, por favor. Já vou. Senhor presidente, nobres pares, requeiro a palavra para formular questão de ordem com fundamento nos artigos 95 e 218, caput, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, cumulado com os artigos 51, inciso 1 e 52, inciso 1 da Constituição Federal. Apresento essa questão de ordem para indagar a Vossa Excelência se será possível aos deputados participantes desta comissão especial apresentar voto em separado após a leitura do parecer pelo excelentíssimo senhor relator, deputado Jovair Arantes.
É de praxe desta Casa aceitar a apresentação de voto em separado por deputado que tenha posicionamento divergente ao do apresentado... Valteri, só um minutinho. Gente, a gente não está conseguindo ouvir. Eu sei, só um pouquinho. Primeiro, se puder colocar mais cadeiras. Querida... Vários parlamentares em pé. É matéria vencida de hoje. Vossa Excelência já explicou. Vossa Excelência, que ele está falando. Minha segura palavra. Deputado está segurada a palavra. É de praxe desta Casa aceitar a apresentação de voto em separado por deputado que tenha posicionamento divergente ao do apresentado pelo excelentíssimo relator. Consta do artigo 59 do regimento interno desta Casa a possibilidade de a comissão acatar parecer diverso do voto do relator, constituindo esse parecer um voto em separado, constituindo esse parecer em voto condutor. O voto em separado é instrumento de grande valia porque permite a apresentação formal de argumentos contrários àqueles apresentados pelo relator da comissão. Tais argumentos contrários poderão ser utilizados para fundamentar a tomada de decisão de deputados ainda indecisos e constituírem documento formal que apresenta o posicionamento daqueles que não se consideram contemplados pelo parecer do relator, além do potencial deliberativo do voto em separado, ao passo que permite que posições divergentes sejam confrontadas e até mesmo superadas. Importante ressaltar que a apresentação de voto em separado não seria uma afronta à legitimidade do deputado relator, eleito por esta comissão especial. Isto porque eleger um representante não significa que o eleito estará absolutamente adstrito ao posicionamento daqueles que o elegeram, e tampouco que o eleitor está obrigado a concordar com todos os posicionamentos daquele em que votou. Reforça essa argumentação a possibilidade prevista no artigo 57, inciso 14 do regimento interno desta Casa, que os deputados se manifestem favoráveis com ressalva ou contrários à conclusão do relator. Igualmente, a apresentação de voto em separado tampouco significa uma banalização do procedimento de eleição do relator desta comissão. Isto porque as suas funções extrapolam a elaboração de parecer, sendo ele responsável por outras relevantes funções dentro da comissão, como a elaboração do plano de trabalho. Finalmente, senhor presidente e nobres pares, a apresentação de voto em separado se mostra relevante pela maior possibilidade, se confrontado com a declaração oral de voto, de as conclusões apresentadas influenciarem no debate parlamentar. Diante de todo exposto, concluindo, diante de todo o exposto, solicito que Vossa Excelência assegure a já consagrada prerrogativa de apresentação de parecer divergente do excelentíssimo relator apresentado na forma de voto em separado. Ok, recolho a questão de ordem, Vossa Excelência, importante questão de ordem. Vou manifestar, gostaria de passar para o deputado Weberton como questão de ordem e queria dizer o seguinte, vou recolher as demais questões de ordem por escrito e vou passar logo após a palavra para o relator. Presidente, é importante, o povo brasileiro merece respeito e quer saber o que o relator quer. Essa presidência não vai permitir nenhum tipo de protelação. Que encaminhe pressão de ordem por escrito. Weberton Rocha, e depois eu passo para o relator proferir seu parecer. Presidente, senhor presidente, eu estou com a questão de ordem. Logo uma das primeiras sessões, senhor presidente, eu fiz uma questão de ordem, 3 questões de ordem em uma só. O senhor tem toda a razão. E dentro dessas 3 questões de ordem, uma agora há pouco Vossa Excelência respondeu, que foi a questão de ordem sobre o pedido de vistas, e eu queria aqui pedir a tolerância dos colegas, porque é importante, que vai ser apresentado agora o relatório, e nós precisamos ter as regras bem claras aqui de procedimentos. A segunda questão de ordem que eu apresentei e eu ainda não obtive a resposta... Senhor presidente, a segunda questão de ordem que eu não obtive a resposta foi sobre o voto do suplente. Quem é que vota no caso do suplente? Se ele é... Eu vou te ajudar, mas eu preciso de... Vossa Excelência tem a palavra. Eu tenho 2 questões de ordem recolhidas na mesa que é importante Vossa Excelência nos posicionar,
que o relator vai começar a fazer já a leitura do seu relatório final. Uma é a questão do voto do suplente. Eu perguntei quem é que vota no caso do suplente. É pelo bloco ou pelo partido? Eu preciso da resposta de Vossa Excelência. Vossa Excelência terá, eu fiz a pergunta. no prazo correto, são questões de ordem importantes. Tá. E eu fiz a outra pergunta para saber, porque não está no regimento, num caso de empate. Quem é que desempata na votação do relatório final? Termino, senhor presidente, fazendo, e aí ela serve para todos, fazendo aqui essa questão de ordem para Vossa Excelência quanto à questão das respostas que nós queremos imediatas das questões de ordens levantadas. Mas eu não vou ler ela aqui por conta do tempo. Agora, a gente só gostaria de fazer este apelo a Vossa Excelência, que as questões de ordens, mesmo não sendo acatadas, que Vossa Excelência indefira, para que a gente possa recorrer. Corretíssimo. Tá? Elas estão sendo recorridas e estão sendo respondidas. Vossa Excelência está correto, assim o farei. Queria fazer uma consulta a essa comissão. O deputado Giovair Arantes coloca a seguinte questão, e eu faço a consulta e visualmente decidimos aqui. Dispensava parte do relatório e lia o voto, que, segundo o deputado, vai dar 1h30 de leitura de voto. E todo o relatório seria aproximadamente 4 horas. O deputado está dispensado da preliminar e já entrar no voto? Pode ser? E, deputado, eu gostaria que Vossa Excelência, durante o seu voto, já, quando possível, entregasse cópia para os membros, por favor. Entrega do relatório. Entrega do relatório. Eu passo, em primeiro lugar, eu passo a palavra. Em primeiro lugar, eu passo o relatório com a sua totalidade, já colocado na casa, no sistema da casa. Passa ao presidente da comissão o voto na sua integralidade. Cadê o presidente? Está o vice-presidente Fernando. Inicialmente, gostaria de informar, eu quero só pedir paciência aos colegas. Eu não vou de maneira alguma, não tenha parte na minha palavra, não vou conceder a parte, não vou conceder questão de ordem. Quero tranquilizá-los. Se precisar de ficar aqui a noite inteira, eu fico. O presidente Rosso já decidiu todas as questões. Eu vou fazer a leitura que me foi delegado por essa comissão, sem nenhum assodamento, sem pressa. Portanto, se alguém achar que está prejudicado na minha leitura, que faça o recurso ao órgão necessário. Eu quero inicialmente informar aos nobres colegas que a carga de trabalho nesses dias foi imensa, e já aproveito para pedir desculpas pelo cansaço e pedir paciência na leitura do relatório. É um parecer extenso, com mais de 130 páginas, entre relatório e voto. Informo que a assessoria já está providenciando a publicação do relatório no site da comissão e também a impressão para ser entregue a todos os colegas da comissão e a todos os colegas da casa que terão acesso através do site da comissão. Destaco que realizamos um exame profundo dos fatos, contrapondo as alegações da acusação e as razões da defesa até chegarmos a esse parecer. Volto a informar que o final da minha leitura, todos terão acesso ao relatório para, no período de pedido de vistas, poder fazer suas análises. Não foi decidido, o presidente aprovou. Ele tem que ler todo o relatório. Não houve acordo, nós não damos acordo. Introdução. Voto do relator. Não foi votação, coisa nenhuma. Não foi votação. Nós não damos acordo. É consentimento de grande respeito e responsabilidade
que encarei o desafio de ser o relator dessa comissão. Agradeço inicialmente aos senhores parlamentares dessa comissão que aceitaram a escolha do meu nome para relatar um trabalho de extrema relevância para o presente e principalmente para o futuro do nosso país. Em especial, peço licença e a educação dos senhores deputados para fazer um agradecimento com muito carinho e respeito ao presidente desta comissão, o deputado Rogério Rosso. Vou ler outra vez. Em especial, peço licença a essa comissão, aos colegas, para fazer um agradecimento com muito carinho e respeito ao presidente desta comissão, deputado Rogério Rosso, que também aceitou esse importantíssimo desafio, que foi e é presidir uma comissão de tamanha importância. Sua Excelência, deputado, soube conduzir os nossos trabalhos com brilhantismo, sendo firme quando necessário e paciente quando os ânimos estavam acirrados, como agora, demonstrando ter uma experiência não encontrada constantemente em parlamentares de primeiro mandato. Sua Excelência decidiu as questões de ordem de forma coerente, não deixando dúvidas sobre a interpretação ou questões procedimentais. Parabéns por isso. O presente trabalho, senhor presidente, senhores deputados, certamente despertará as emoções de cada cidadão brasileiro, as piores e as melhores. A missão não foi fácil. Alguns me chamaram de herói, outros vão me chamar de vilão e golpista. Esses rótulos, contudo, não me preocupam. O meu maior cuidado foi o de realizar um trabalho imparcial, com a consciência tranquila e em respeito ao povo de Goiás e do Brasil, sabedor da importância que é recomendar a aceitação ou não de uma denúncia por crime de responsabilidade do presidente da República. Relembro aos colegas que o objetivo dessa comissão é apenas o de analisar a admissibilidade da denúncia em seus aspectos técnicos, incluindo a análise de indícios mínimos de materialidade e de autoria, além da justa causa para a instauração do processo. Não é o momento de dizer se a presidente cometeu ou não crime de responsabilidade ou se a denúncia procede ou não. Em caso positivo, essa competência é do Senado Federal, instância julgadora a qual cabe a instrução probatória. Outro ponto, embora aparentemente o trabalho da Câmara dos Deputados seja mais simples do ponto de vista técnico do que aquele que compete ao Senado Federal, conforme determinado pela Constituição Federal e referendado pelo Supremo Tribunal Federal. A importância da nossa decisão é incomparável, é aqui que tudo começa. É aqui, senhor presidente, na Câmara do Povo, que se autoriza a instauração de qualquer processo dessa natureza. Fazendo uso das palavras do ministro Sepúlveda Pertence, quando do julgamento do mandato de segurança 2941, o objetivo dessa análise preliminar pela Câmara dos Deputados é evitar justamente o prosseguimento de acusações abusivas, levianas, ineptas, formal ou substancialmente. Afinal, cuida-se de abrir um processo de imensa gravidade. Eu gostaria, deputado Gilvair, eu gostaria que Vossa Excelência parasse 10 minutos, distribuísse o relatório e tirar cópia e distribuísse para todo mundo. Vou atender o pedido do presidente, mas quero lembrar, é importante lembrar, nenhum grito, é importante lembrar, presidente, nenhum grito vai calar a voz do relator. Nenhum grito vai calar a voz do relator.
É muito mais fácil, nós vamos colocar muito mais rápido. Deputado Fontana, nós vamos colocar na internet, que é mais rápido, e aí vai tirando cópia paralelamente. Não, tudo. Mas a hora, os 10 minutos tem que esperar, né? Ok, vou começar a ler outra vez. Está suspensa. Suspensa por 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Suspensa por 10 minutos. O pessoal está dizendo o seguinte, ele está dizendo a leitura completa, você voltou. Juízo. Tá andando lá, viu? Tá? Ué.
Eu gostaria de solicitar às amigas parlamentares, aos amigos parlamentares, a todos,